Boa noite. Boa noite. Estejamos todos envolvidos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, contente aí pelo convite, pela confiança de estar novamente aqui no Bezerra de Menezes. Trazemos o abraço amigo de todos os que fazem o Grupo Espírita Vinha de Luz, que é a nossa casa, né? E as instituições que fazem parte da área geográfica 8, na qual a gente está aí à frente da coordenação por um tempo. Pois bem, o capítulo é bastante interessante, né? Conforme você falava, Kardec, ele deu o título a esse capítulo, sexto, o Cristo Consolador. E, logicamente, para que ele desse esse nome, esse capítulo, aí ele reuniu alguns textos evangélicos para fundamentar a ideia dele, né? Cristo Consolador. Então, ele, junto com os espíritos, sobre a supervisão, né, geral do Espírito de Verdade, então ele vai buscar e ele traz uma referência, tanto em Mateus, ele vai buscar, em João, tá? E mais 4 ou 5 mensagens do Espírito de Verdade, para fundamentar a ideia desse capítulo, Cristo Consolador. Então, ele vai falar sobre o jugo leve, o Consolador prometido, e traz uma instrução dos Espíritos com o advento do Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade vem confirmar, através de mensagens, sustentando a ideia de Kardec. Pois bem, então, o que é que Kardec queria dizer junto com essas mensagens? Era justamente trazer à lembrança a promessa que Jesus havia feito de que para o futuro, não seria para aquele momento, mas para o futuro, viria um Consolador prometido. Para nós espíritas, é o Espiritismo. Logicamente que qualquer outra religião faz uma leitura própria, é natural, tá? Então, a doutrina espírita, ela justamente vem lembrar essa promessa de Jesus, do Consolador, tá? E o interessante é que essa passagem em específica e o capítulo anterior a esse capítulo 14 lá na Bíblia, Jesus ele vai ter um longo e íntimo ensinamento que ele deixa para os discípulos. Jesus, logicamente, como espírito superior, não se abalando com o momento que ele sabia que iria passar, tá? Então ele tem uma longa conversa íntima e, logicamente, não perdendo a oportunidade de passar os ensinamentos a seus discípulos. E essa conversa, ela ocorre justamente após Jesus anunciar a seus discípulos a traição de Judas, a traição de Judas, a negação de Pedro, tá certo? E ele aí aproveita o tempo, o espaço, para justamente passar as instruções que seriam justamente a orientação para os discípulos. E ele aproveita, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14 e 15. Que significa, a passagem, ela é inconfundível, que é justamente Jesus pede a obediência aos mandamentos de Cristo, como sendo prova do nosso amor por Ele. Tá? Então, justamente, ele explica, aproveita esse momento para explicar a razão da sua saída do mundo, porque ele já estava se preparando, ele sabia, ele já antevia o que iria acontecer com ele, tá? E adianta a promessa do Consolador. O que eu
A ideia dele era o seguinte: olha, o que não foi entendido, mais tarde, quando o homem amadurecer, vai vir um outro consolador, que vai justamente ajudar vocês a direcionar o caminho, a vida, os passos. Tá? Quer dizer, Jesus, desde aquela época e agora, continua acompanhando o nosso processo evolutivo. Tá? Então, aí a gente entende que quando a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo em si, chega ao mundo, ele chega justamente no momento importante da transformação do homem. Considerando que essa transformação ela não tem uma data específica para terminar. A gente sabe quando ela começou, né? Desde que o homem pisou a terra, ele já está em processo de transformação. Agora, quando isso vai terminar, a gente não sabe. Uma coisa é certa: o amparo das forças espirituais, elas são constantes. Em todas as épocas da humanidade, se a gente olhar a história do próprio homem, a gente vai ver, aí, amparado, logicamente, com as explicações dos espíritos, a gente vai entender que constantemente Deus e Jesus, né, que é o governador aqui da Terra, tem enviado constantes emissários para poder alavancar a evolução do homem. Em todos os ramos do conhecimento, dentro da religião, dentro das ciências, da matemática, da química, da física, da biologia, quer dizer, todas as ciências. Tá? Então, os espíritos e o próprio Deus, né, inspirando Jesus, tem ajudado o homem nesse propósito. Então, o espiritismo, para nós que somos espíritas, ela é a promessa. Tá? Ela confirma aquilo que Jesus havia dito. Porque uma coisa que os homens não se tocaram naquela época, e nós nem tão pouco hoje nos tocamos, é sobre a questão da nossa espiritualidade. Jesus chega justamente no momento em que a tônica do homem era a materialidade. Não que ela não seja importante, né? Ela é importante para o nosso processo evolutivo. Esse espaço físico, as atribulações, os problemas, eles são desafiadores, né? Desafiam a nossa inteligência a achar soluções para os diversos problemas. A gente está desenvolvendo as nossas habilidades. Tá? Então, qualquer problema que surja, né, ou que venha a surgir, então a gente sempre tem uma maneira de encarar, uma maneira de intervir, uma maneira de solucionar. E isso é questão evolutiva. Nós estamos crescendo. Então, os problemas que surgiram até agora, a gente achou solução. E outros que vão surgindo também, já está preparado para achar solução para esses problemas. Então, em todas as épocas, apareceram homens muito mais aperfeiçoados, muito mais evoluídos do que o homem, e vem justamente alavancar essa evolução. Então, a gente acredita que o Espiritismo, ele é justamente a promessa de Jesus de que iria mandar um Consolador prometido, que Kardec designa o capítulo como Cristo Consolador. Então, ele é justamente a promessa que, segundo Kardec, vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo, conforme o item 4 desse capítulo. E ele, em uma das frases que eu acho mais belas, né, dos registros feitos por João, que é quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Eu acho isso fantástico, profundo, né? Não se turbe o vosso coração. E ele diz: crede em Deus e crede em mim. Então, agora a gente pergunta, mas como é que vai ser essa crença, né? Essa crença ela vai crescendo conosco na medida em que a gente evolui, né? Que a gente se aprimora, em que a gente vai diminuindo as arestas da nossa ignorância, e no finalzinho a gente tem um pensamento com relação a isso. Então, na medida em que a gente avança, a gente diminui a nossa ignorância e aumenta a nossa perspectiva com relação ao futuro.
porque a gente entende que nós não somos pessoas que estamos aqui pela primeira vez, né? De que nem será a nossa última experiência, creio em Deus, e de que a gente vai passar muitas experiências para poder evoluir. Então, essa certeza a gente tem que desenvolver dentro da gente. E ele diz mais: na casa de meu pai há muitas moradas, consta desse capítulo, se não fosse assim, olha que coisa interessante, eu vou-lo teria dito. Se fosse diferente, Jesus teria orientado nesse sentido. Mas ele é a prova viva daquilo que ele acreditava. Na verdade, ele veio provar com a própria vida aquilo que ele acreditava e fazia também todos nós acreditarmos, tá? E ele diz mais: vou preparar-vos um lugar. E ele diz, na continuação: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Consolador é no sentido de consolar, aquele que alivia a dor, o sofrimento, a aflição, e com palavras, recompensas e promessas, para que fique convosco para sempre. Tá? Então, é como se Jesus dissesse: eu fiquei até aqui, continuarei com vocês, mas no futuro virá um outro, que segundo a gente viu, quando ele fala em outro, ele denota uma outra personalidade, mas de igualdade de essência. O outro Consolador. Tá? Isso é muito interessante. Então, e Jesus enfatiza nas suas palavras a necessidade, o grande trabalho que Jesus tem feito, né, nas consciências e nos corações de todos nós, é justamente reatar essa necessidade da conexão com Ele o tempo todo. Essa é que é difícil? É fácil, Cleber? Não, não é fácil. Sabe que não é fácil passar 24 horas em conexão com Jesus. Mas a gente está no exercício, né? A gente está no exercício. Então, o Espiritismo justamente realiza o que Jesus disse através do Consolador prometido, que é o que Kardec destaca. O conhecimento das coisas faz com que o homem saiba de onde vem, por que está aqui e para onde vai, que são os grandes dilemas humanos, né? São as grandes dúvidas que levam o homem a ter uma incerteza de saber o que é que eu estou fazendo na vida, qual é a minha função, qual é o meu papel, né? Então, a doutrina espírita procura elucidar essas dúvidas que são peculiares a todos nós, é muito natural. E muitas vezes, e são esses motivos que trazem as pessoas às religiões, né? Para muitas vezes explicar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo na vida? Por que é que a minha vida é dessa maneira e não é de outra? Por que é que eu vejo algumas pessoas tendo tanto sucesso, mas muitas vezes a gente não sabe que, atrelado a esse sucesso, tem muita responsabilidade, né? Que a gente começa a entender dentro da doutrina que nada vem por acaso, tudo tem um valor, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então, mais tarde, a gente vai prestar conta de todos esses possíveis talentos que foram entregues a todos nós, tá? Então, justamente, ele vai trazer o conhecimento das coisas que faz que o homem saiba de onde vem, aonde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, diz Kardec, e consolação, onde a gente desenvolve, dentro das diversas atividades desenvolvidas na Terra, a fé e a esperança, que são outros grandes balizadores, né, de todos nós. Quem de nós não quer ter fé, mas não sabe por onde procurar, quer ter esperança, mas também não sabe onde achar? Então, a doutrina espírita, o papel da doutrina espírita como Consolador prometido é justamente dar essa orientação, dar esse norte, né? O mês passado nós tivemos o mês do Setembro Amarelo, né?
onde a gente vê assim as pesquisas de um número gigantesco de gente que, por não ter essa orientação, procura a porta do suicídio, que muitas vezes não traz solução e muitas vezes traz um problema muito maior que a pessoa só vai descobrir na hora que ela chega no mundo espiritual, tá? Então, o grande desafio de todos nós, apesar de ser difícil, e é por isso que a gente vem buscar forças nas instituições espíritas, é poder suportar os problemas. Tem alguns problemas que são suportáveis, mas tem outros que parece que acontecem na gente para além das nossas forças. Então, é por isso que a gente tem que buscar inspiração, orientação dentro da doutrina dos Espíritos. Então, Jesus sabe que para cumprir e viver seus mandamentos neste mundo caído, é necessária uma fonte divina de poder, tá? E essa fonte divina, Jesus a possui de sobra para orientar o homem nos caminhos da terra, certo? Logo, essa é a mensagem que temos ao nosso alcance, a fim de nos ajudar nesses tempos confusos e perdidos, que, segundo Leon Denis, são tempos carregados de ameaças, diz Leon Denis, tá? Então, se são tempos carregados de ameaças, nós temos que buscar as nossas forças para poder passar de maneira tranquila por esses diversos problemas que o mundo tem por conta da sua própria condição espiritual, um mundo de prova e de expiação, tá? O mundo melhora-se, mas as pessoas também precisam melhorar. E esse melhoramento, ele é lento, gradual, né? E a gente não precisa ir muito longe, não, é só analisar os noticiários e as coisas durante o dia para a gente ver o quanto a gente evolui devagar, o quanto a compreensão das coisas espirituais, a compreensão ela é difícil, ela é lenta, tá? Mas é por conta disso. Então, nessa subida difícil, que exige de todos nós esforços para que a gente mantenha essa conexão com essas informações que são as verdadeiras dádivas do céu trazidas pelos espíritos superiores. A ideia central da mensagem do capítulo, o Cristo Consolador, é justamente que as dificuldades e as dores que a gente encontra na própria vida, a gente encontra consolo aonde? Na fé, no futuro, na justiça divina e na prática do bem. Não é? É por isso que a gente muitas vezes diz, quando a gente sabe de onde vem, por que está aqui e para onde vai, a gente constrói uma outra perspectiva, não é? Uma outra perspectiva. É por isso que desenvolve na gente o quê? A fé, a esperança. Então a gente sabe que os problemas eles são passageiros, momentâneos, vão passar, que as dificuldades, as dores, elas são inerentes ao nosso processo evolutivo. Aí vocês poderiam dizer assim, mas isso é tão difícil quando a gente está vivendo, e realmente é difícil. Ele desafia a nossa maneira de encarar a vida. E Kardec vai dizer que quando a gente mudar esse foco de percepção, né, não é que as coisas vão ficar mais fáceis para a gente, elas vão ficar mais compreensíveis. Porque a gente vai entender que a gente não... Existe um motivo para o nosso sofrimento, mas esse sofrimento agora, ele gera uma expectativa de a gente buscar o quê? A felicidade no futuro. E principalmente a gente saber que nós não nascemos no momento do nascimento e nem vamos morrer no momento da morte. Mas isso é tão difícil, né? As pessoas vão dizer, mas é para ser difícil mesmo. É para desafiar a nossa inteligência, a nossa percepção em procurar pensar diferente. É difícil? Com certeza. E a doutrina espírita parece que dá a impressão que vem na contramão da gente, né? A gente pensa de uma maneira, ela traz uma outra proposta, por quê? As nossas resistências, elas estão em cima do quê? Da nossa educação, né? De tudo que a gente aprendeu até agora, não só do mundo material, mas tudo que a gente conseguiu internalizar de produto e de informação durante essas experiências espirituais e materiais. Então, tudo isso cria uma crosta
dentro da gente, que na hora que a gente, né, tenta quebrar, ela é muito difícil. Então, a informação, para que aconteça isso, a informação ela tem que ser assimilada, ela tem que ser entendida. Se não for, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Então, a palavra advento é uma palavra que tem o significado de aparecimento, de chegada. Então, quando Kardec denominou de advento do Espírito de verdade, quer dizer, a chegada do Espírito de verdade, tá? E esse tempo era um tempo litúrgico, a qual antecedia o Natal. Para os cristãos, para todos nós, é um tempo de preparação e de alegria, tá? De expectativa, onde os fiéis estavam esperando justamente à época o nascimento de Jesus Cristo. E essa época, ela vinha carregada do quê? Do arrependimento e da promoção da fraternidade e da paz. Então a mensagem ela é cheia de simbologia, né? Cheia de simbologia. Quem coordenou a época da chegada do advento do Espírito de verdade ou do Cristo Consolador foi o Espírito de verdade, que hoje em dia a gente gostaria de saber quem é, né? Teve uma época que o movimento medonho, quem é o Espírito de verdade? É Jesus? Mas o Espírito de verdade, ele é o coordenador espiritual da obra. Ele não se revela por uma identidade pessoal, tá? Mas uma coisa a gente sabe é que ele tem uma autoridade moral, não é? Pelo conteúdo das mensagens, quando você leu, você vê que não é um conteúdo que qualquer espírito pudesse falar aquilo que ele falou. Ele tinha ciência do que estava falando e para quem ele estava falando. E a gente sabe que as palavras carregadas de poder e força, elas ultrapassam o tempo, assim como as palavras de Jesus, tá? Então, ele não se revela pela identidade pessoal, porém pela sua autoridade moral, pela linguagem elevada que demonstra. Quem acessar as mensagens vai ver isso, ele tem um poder de síntese muito grande e demonstra uma proximidade direta com Jesus, não é? Não que ele fosse Jesus, mas talvez, quem sabe, pudesse fazer parte desse grupo direto de Jesus. Quem sabe, não é? Mais importante do que a curiosidade de quem ou sobre quem ele está na mensagem, que transmite o quê? Tudo que a gente precisa desenvolver. A caridade, o amor e, quem sabe, no futuro, a gente está desenvolvendo essas habilidades agora, fidelidade a Jesus. Não é? Acho isso muito bonito. Quando a gente lê aqueles livros de Emmanuel, nos primeiros livros de Emmanuel, você vê que os cristãos, né, se lançavam na arena dos leões sem ter medo nenhum. Por quê? Porque tinham certeza absoluta daquilo que acreditavam e que Jesus pregava. Tá? Então eles tinham certeza, não, quem vai morrer é o meu corpo, não o meu espírito. E se entregavam aos leões. Né? Um dia a gente vai ser capaz de fazer isso. A gente sabe que hoje em dia não tem mais leões. Os leões têm outra cara, né? Outra face. São as dificuldades, são os problemas. Esses é que são desafiadores. Então, a mensagem, ela enfatiza que todos nós, e ele cita muito isso, que a gente deve escutar. Escuta a mensagem, né? Então, ele diz, escutai-me. Ele reaparece o pensamento de Jesus para trazer o quê? A verdade, diz Kardec, junto com os espíritos, e dissipar, quer dizer, fazer desaparecer as trevas. Não somente as trevas exteriores, mas muito mais as trevas interiores que todos nós possuímos. Tá? E não é problema nenhum não admitir que a gente tem trevas não, porque é natural do processo evolutivo. Verdade essa que ela não é entendida nem vivida em sua plenitude. Aos filhos transviados de Israel, ele diz, que pode ser, todos nós hoje,
voltando para fixar justamente a mensagem cristã através das experiências humanas, nas experiências da Terra. Então, a mensagem espírita, que seria o cristianismo redivivo, deve relembrar, tornar a lembrar algo que foi esquecido, principalmente, chama a atenção a mensagem aos incrédulos, aos que não creem, os que não acreditam. Então, ele chama a atenção, tá? Que acima deles reina o quê? O Deus bom e grande. E a gente não pode esquecer um outro item, é que o trabalho de evangelização no mundo ele é complexo. Complexo. Porque o trabalho de evangelização é procurar transformar as pessoas, não por fora, mas principalmente por dentro, tá? Então, o trabalho de evangelização no mundo é complexo. Por mais convertidos que haja, nunca é suficiente para o trabalho total. Então, a mensagem diz que os homens, eles se desgarraram do caminho reto. Vai chamar a atenção com relação a isso. E pegaram os atalhos ásperos, que eu acho muito forte, da impiedade. Gente, vocês sabem o que é o significado de impiedade? Impiedade é aquela pessoa que é bárbara, cruel. E nós temos assistido de maneira estarrecedora ultimamente cenas de uma impiedade de todos nós incrível, né? Que a gente não espera que a gente tenha assistido isso. Então é uma coisa que a mensagem ela vai, e no final ele chega a dizer, tá? E que a gente vai ler lá na frente, justamente chamando a nossa atenção para que a gente tente abolir de nós a impiedade, tá? Que é justamente a barbárie e a desumanidade. E reforça que Deus não quer de maneira nenhuma aniquilar a raça humana, nem a intenção, né? Porque é o nosso espaço de desenvolvimento, de crescimento espiritual, é a experiência na Terra, tá? E sim que a mensagem ela seja trazida pelos mortos, que ajudam os vivos no mundo, isso é muito interessante ele dizer, para que haja justamente uma espécie de parceria solidária. Então ele chama a atenção para quê? Para que o homem avance, que o homem cresça, consiga avançar nos seus objetivos, é interessante essa parceria, que Leon Denis indica como sendo uma perpétua comunhão que une duas humanidades, ligando as do mundo terrestre com os habitantes do espaço, tá? Então ele vai chamar que a voz agora, e é justamente a diferença da proposta, da promessa de Jesus, é que a voz dos espíritos, ao invés dos profetas e apóstolos, que nos inspiram, impulsionam a gente a fazer o quê? Orar e acreditar, tá? Que é uma coisa que Pietro Baldi chama, que a gente precisa tirar da gente o materialismo, que ele chama de doença do materialismo. Então, a mensagem pede aos homens, limitado às trevas das vossas inteligências, para não perderem a oportunidade nobre de iluminar caminhos e ajudar irmãos perdidos pelos enganos do mundo, a mensagem diz, tá? Que vendo o céu, cai no abismo do erro, orientando que devemos acreditar, amar e meditar nessas revelações. Obrigado. Está falhando, né? Tá? Então, ele diz mais na mensagem, que tomados pelas mazelas humanas, acabaram por se afastar do espírito de verdade e se enveredaram em grande dor e sofrimentos, frutos do seu próprio livre-arbítrio. Porém, a mensagem dele é uma mensagem que enfatiza o quê? O amor e a caridade, que a gente procura, dentro dos nossos trabalhos, desenvolver. O espaço
da instituição espírita é um espaço onde a gente desenvolve essas habilidades. A gente não somente exercita elas aqui, como muito mais exercita elas quando a gente está fora daqui, não é? Que tem muito mais peso. Então Deus consola os aflitos, esclarecendo que a mensagem traz amor e a caridade, esclarecendo que Deus sempre consola os aflitos, insistindo para que o véu da ignorância nos seja arrancado dos olhos. E finaliza essa frase célebre, que comumente repetimos sem entender, muito o esforço necessário para a consecução desse intento, que é uma das frases que a gente repete muito: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Mas ele não pede para que a gente se instrua primeiro e ame depois, não. É amar primeiro para se instruir depois, tá? Todas as verdades são encontradas no cristianismo, ele diz. Os erros que foram cometidos pelo cristianismo, ele diz, são de ordem humanas, tá? São de ordem humana. E aí ele manipula interesses vários, diz a mensagem. E Jesus diz, e no final da mensagem, o Espírito de Verdade diz, uma coisa que a gente já comentou aqui, que Jesus diz, o Espírito de Verdade diz, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, né? Vencer o nosso lado cruel, barbário e desumano, tá? E ele diz mais no item 6, que nada é perdido no reino do Pai. Todo esforço, por menor que pareça, aos olhos do mundo, será grande aos de Deus, quando os nossos olhos se fecharem para a vida física, um tesouro nos aguarda além das barreiras materiais. Ou seja, quando o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Tá? Então, muitas vezes pode ser que aquele que tenha mais poder e mais riqueza na terra espere ser o primeiro no céu, mas será sempre o contrário. Tá? Então, ele chama a atenção com relação a isso. E outra coisa que ele chama a atenção é instruí-vos na doutrina, conhecê-la, se aprofundá-la, através da meditação, da reflexão, da leitura. É dessa maneira que a gente cria, pelo menos, um lastro, né, de conhecimento e de informação que vão nos amparar nos momentos difíceis, né? É através da reflexão e do pensamento. Então ele diz, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o sublime objetivo da prova humana. Os discípulos, ele diz, os espíritos, dissipem das nossas mentes a inveja contra os ricos do mundo, né, que muitas vezes a gente preferia ser rico ao invés de ser pobre, mas muitas vezes cada um tem o seu peso, né, nessa equação. Então ele diz, dissipem das nossas mentes a inveja contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, por conta das provas perigosas por que passam em relação às demais pessoas. O texto chama a atenção a isso. E enfatiza estar conosco e que escutemos a voz do apóstolo que ensina. A mensagem diz que Jesus é um médico, que ele é o médico das almas, é por isso que muitas vezes a gente associa o Espírito de Verdade a Jesus. Então ele evoca esse pensamento, que ele é o médico das almas, de uma maneira ou de outra, vencer, transformar, não é? Tirar a incredulidade, crer, né? Tirar o erro, o acerto, tirar a mentira e abraçar a verdade, tá? E deixar de ser desumano para ser mais humano. De que maneira a gente desenvolve isso? Cada um, né, tem que procurar as maneiras de desenvolver. Orienta o Espírito de Verdade através do Consolador prometido, que a gente entende que seja o Espiritismo, para isso, tá?
E uma outra coisa também que ele enfatiza, que é uma coisa que a gente tem que desenvolver na gente, é a crença na imortalidade e na confiança no futuro, né? De que, na verdade, quando a gente morrer, as coisas não vão se acabar. Elas vão continuar existindo apesar de tudo. Né? Isso dá um certo medo na gente, né? Porque a gente sempre acreditou que tudo ia se acabar, os problemas também, a gente ia... Né? Mas a doutrina espírita nos inspira a que a gente compreenda a vida dessa forma, de que não estamos aqui pela primeira vez, de que essas experiências serão inúmeras, não é só essa, a gente vai passar por outras, pela necessidade evolutiva, e de que no mundo espiritual justamente nos espera todos aqueles que torcem, que foram antes da gente para o mundo espiritual. Eles torcem, né? E enfatiza essa rede de solidariedade, tá? Então, no final do texto, ele vai dizer que ele encoraja e dá força aos aflitos e humildes da terra, que somos todos nós. Não só humildes externamente, mas interiormente, né? Somos muito aflitos, ansiosos, desesperados muitas vezes, tá? Após tudo isso, e seguindo as orientações daqueles que falam pela boca dos céus, eles vão receber justamente o merecido reconhecimento do esforço feito na superação das dificuldades e problemas que a vida impõe como desafio ao nosso engrandecimento espiritual. E o interessante é que a gente encontrou um outro pensamento do Pietro Baldi, que ele diz que na medida em que o homem se desenvolve, e na medida em que o homem vai entendendo e diminuindo essa distância entre ele e Jesus, ele entende que deve ser menos guerreiro e cada vez mais inteligente até conseguir alcançar a sua total espiritualidade. Tá? Então, a espiritualidade é a grande tônica, né? É o grande objetivo que Jesus queria que a gente pudesse entender, e quando ele chega para o homem desesperado daquela época, que continua sendo os homens desesperados de hoje, e mulheres que somos todos nós. A gente continua, né? O quanto a gente vê, o quanto a evolução e o crescimento ela é muito lento, muito vagaroso, mas nós estamos hoje numa condição muito boa. A gente é capaz de amar, de ser solidário, a gente consegue... qualquer campanha de solidariedade chama a nossa atenção, a gente participa, a gente ajuda. Então, quer dizer, estamos nesse momento pessoas bastante melhoradas, né? Precisamos evoluir mais? Precisamos. Precisamos ser mais sensíveis? Precisamos. Mas tudo isso a gente está desenvolvendo com os trabalhos não somente da instituição espírita, mas aqueles que a gente realiza e consegue realizar fora da instituição, tá? Tá dando para entender, né? Tá? E a gente foi buscar um pensamento do espírito Irmão X, né? Que ele diz o seguinte, que a gente nunca deve esquecer que a ignorância, ela estabelece o cativeiro, mas a sabedoria, ela oferece liberdade. Né? Então a gente deve ser, sempre que possível, libertar de tudo aquilo que nos amarra, a fim de que a gente possa ter a nossa liberdade plena, né? Então, em suma, né, o que é que a gente queria dizer depois de todo esse falatório, né? Todo esse falatório nesse dia de bastante chuva, né? Que cabe ao Espiritismo um papel. O Espiritismo tem um espaço, assim como todas as outras religiões têm, tá? E ela marca um tempo justamente preparado para a renovação espiritual da humanidade. Que é aquilo que a gente falava anteriormente. Não tem tempo para terminar. Começou. Tá? Então a gente está caminhando para esse mundo que a gente possivelmente vai ser candidato, que é um mundo de regeneração. Por enquanto estamos no mundo de expiação e prova. Ah, mas quando vai chegar esse tempo? A gente não sabe. Né? A gente não sabe.
E é interessante que nós estejamos preparados para estar nesse mundo e espero que seja aqui na Terra. Porque se não for, a gente vai ser arrebanhado para outros mundos condizentes com a nossa condição espiritual. E a gente nem percebe, né? Porque tem muita gente saindo, chegando. Só quem sabe disso realmente é Deus e os espíritos que coordenam esse trabalho, né? Então a gente deve fazer o esforço, o máximo esforço, dentro das nossas possibilidades, né? Trabalhando, se melhorando, pouquinho, mas se preparando para esse tempo de renovação espiritual que já começou. O Espírito de Verdade inspira Kardec e a pleiade de espíritos superiores com a missão de consolar o quê? Todos nós, que somos os aflitos da terra. Mostrar a todos nós que a vida continua e ele vem realçar. E ele diz isso, né? Que vem realçar, vem relembrar aquilo que foi esquecido, que nós esquecemos. Nós esquecemos. Então, é a missão de consolar os aflitos, mostrar a todos nós que a vida continua, fortalecer a fé. Fortalecer é porque a gente já possui, né? Pouca, tímida, a gente já tem. Nos libertar das superstições, né? Somos muito carregados de superstições. Estimular o homem dentro das suas possibilidades de poder viver o Evangelho no cotidiano e não apenas nas palavras, né? Muitas vezes tem que dizer assim, você é muito bom teórico, mas viver isso que você disse é difícil. Mas a gente vive, viu? Dentro das nossas possibilidades a gente vive. E bom é aquele que vive com discrição, né? Discrição. Porque tem coisa que os olhos da terra não precisam ver, não. Quem precisa testemunhar são os espíritos. E são eles que vão avaliar a nossa vida. Se realmente aquilo que a gente falava lá tinha algum peso, né? Então, a gente deve ter muita consciência disso. Então, nos libertar das superstições, estimular o homem a viver o Evangelho no cotidiano e não apenas nas palavras. Conforme finaliza a mensagem de 1860, dizendo: Jesus Cristo foi o vencedor do mal e nós teremos que ser os vencedores da impiedade. Então, está lançado aí o trabalho, né, que o Espírito de Verdade, junto com Kardec, mais os Espíritos orientadores, o trabalho do Espiritismo para nós espíritas, não é para todo mundo, né? É para nós, apesar de que nós temos essa mensagem, mas a mensagem da espiritualidade está em todas as religiões. Todas as religiões, né? A gente não é melhor nem pior, porque tem essas informações na mão da gente. Todas as outras religiões têm. Agora, cada uma interpreta dentro dos códigos e signos que possui. E para finalizar, para fechar essa informação, a gente trouxe uma historinha, a gente não vai ler ela toda não, porque vocês já estão vendo aqui que é frente e verso, mas é uma história muito interessante, que está lá no livro Contos e Apólogos do Irmão X, esse livro é de 1958, tá? A gente sabe que Irmão X era o pseudônimo usado por Humberto de Campos, tá? Até 1943, 1944, ele assinava com Humberto de Campos. Depois a família requereu direitos autorais, então ele teve que mudar o nome Irmão X, tá? Que, na verdade, quando ele estava na Terra, ele tinha um pseudônimo, Conselheiro X. Né? Aí ele usou, interessante, né? Isso é uma confirmação. Então, ele vai contar uma história muito interessante que resume tudo isso aqui que a gente falou. Então, ele vai dizer o seguinte, que a escolha do Senhor está no Conto e Apólogo. Então, ele diz que conta que alguns apóstolos do bem, aqueles que ergueram virtude no seu, né, mais alto grau, conseguiram atingir o limiar santuário resplandecente do Cristo. Voltariam ao mundo com alguma obra de amor para fazer, tá? E foram convocados pelos poderes evangélicos para cursionar felizes pelas vizinhanças do lar bendito, tá? Então, dentre esse pessoal que estava reunido, que era, né, pessoal de top, né, de linha, tinha um
dentre eles que destoava o brilho. Tá? Então tinha um grupo de 10 pessoas, né? 9 brilhavam, mas tinha um que destoava desse grupo. Tá? Que era um antigo servidor do deserto que não se filiara a nenhuma igreja. Entenderam a mensagem, né? O nome dele era Ibrahim al-Mandeb. Ele fora apenas um irmão devotado dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Ele não possuía qualquer sinal que o recomendasse o respeito e a consideração. Então, era aquele que se a gente visse aqui, a gente dizia, né? Era aquele que ficava era o último nas cadeiras. Então, ele não possuía, não vestia rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia aconchegado de encontro ao peito, as mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas que se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era apesar da moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Ele estava isolado na festa. Tá? O ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois que analisaram todos os presentes, né, um por um, abeiraram-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Né? Os anjos celestiais perceberam que ele estava ali e era uma presença desagradável. E começaram a fazer umas perguntas a ele. Prestem atenção. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertenceste na terra? E o forasteiro perguntou humildemente, para que a pergunta? O senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino? Estamos relacionando por ordem o nome daqueles que mais profundamente o amaram na terra. Não se preocupem então comigo, disse o forasteiro. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor. E sinceramente ignoro por que razão fui guindado até aqui quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Até ele mesmo não entendia porque estava ali naquela assembleia. Que fizeste entre os homens? Perguntou. Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar nele, Jesus. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em pranto, o anjo que se mantivera silencioso opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, né? Disse o anjo. Mas colocaremos teu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os semelhantes. Não a Jesus, mas aos semelhantes. O ancião, já finalizando, né? Mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Muita paz.
Mais uma vez, meus irmãos, obrigado ao nosso irmão, obrigado à nossa irmã também da prece, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nos disseste quando estiveste aqui na terra, que todos nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E que possamos vencer também o ânimo da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, como bem disse o Mestre, quando tiveste no mundo, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Não é para nenhum de nós deixar que o mundo nos vença, para que nos transformemos em espíritos perversos, em desumanidade. É para que as almas sejam nobres, engrandeçam os sentimentos de amor e de caridade. Que a palavra do nosso Mestre seja sempre ecoada nos corações dos homens para o amor, e não para a desordem, e não para a raiva, e não para a mágoa. Que os corações se enchem de muita luz, de muito amor, e que todos os nossos irmãos que vieram nesta noite possam ser todos acalentados no colo do nosso Pai, desse ser bem novo que vai fazer gerações de luz, de amor, de caridade. Não desistamos do bem, meus irmãos. Onde tiver as trevas, que sejamos luz. Luz nos lares, luz na rua, luz em nossos familiares, luz nos corações dos que sofrem. Peçamos a Deus fé, esperança ou ânimo para vencer as dores que a humanidade faz com que a gente se transforme, mas não em trevas, e sim em amor. Muita paz, muita luz que possamos levar para os nossos lares, o amor do Mestre, a misericórdia divina, a luz que vai fazer todos nós chegarmos à perfeição. Muita paz,